vamos lembrar do Fernandinho. Todo mundo começa com preguiça. Ei, Era uma vez. Era uma vez. Um anão empelotado, que não era empelotado, era magrelo pra caralho. Então, onde você nasceu? Eu nem sei. Onde você nasceu? Como foi a sua infância? Como era a sua relação com os seus pais, com a sua família? Amigos, escola? Um pouco da sua infância. Meu velho, eu nasci em dia 18 de novembro de 1969. São Carlos, São Paulo, que é interior do estado de São Paulo. 90 quilômetros de Ribeirão Preto. Meu pai nasceu em Araraquara e minha mãe nasceu em São Carlos. E eles se casaram lá em São Carlos mesmo e tal. Então foi ali que eu nasci. São Carlos foi minha terra durante uns 8, 9 anos. Eu vim para Ribeirão Preto aos 9. Aos 10 eu já tinha algumas coisas já montadas na minha cabeça. A gente não tem noção básica de nada, né? Mas eu tinha uma noção básica do que significa a miséria, né? Eu, meu pai e minha mãe perdemos tudo que nós tínhamos aos 10 anos. Aos 9, na verdade. Então, meu pai e minha mãe eles eram tesoureiros de uma empresa que eles arriscaram com o meu tio, que Deus o tenha, e que esteja dando bastante chicotada nas costas dele, filho de uma puta, porque ele fudeu nós, enfim. É um sócio que vendia muitas mais coisas, ele comia chuchu e arrotava peru. Então ele vinha para São Paulo, ficava hospedado num hotel, no Normandia, não sei o quê, para fazer aquelas coisas tradicionais de dar um passo maior que a perna. Sim. E meu pai e a mãe, como eram os tesoureiros da empresa, meu pai e a mãe, óbvio, assina tudo, né? Sim. Então ele tinha um nome sujo e meu pai um nome limpo. Meu pai sempre foi o... Meu pai e minha mãe, velho, com todos os defeitos, com todas as coisas que nós sabemos, que né, tem hora que dá preguiça, que você explica a mesma coisa, entra para um ouvido, sai para o outro, as cismas, pelo fato de ser sistemático e tudo mais. Meu velho, são os amores da minha vida. Né? Eu faço de tudo, eu dou minha vida pelo meu pai agora, minha mãe agora, minha filha agora. Pode trocar comigo fácil, nem olho. Né? Então, eu tenho orgulho de saber que meu pai é o cara mais honesto que eu conheço, minha mãe idem. Né? Então, meu pai sofreu pra cacete. Meu pai foi o cara mais vitorioso que eu conheço e o cara que mais roubaram dele que eu já vi. Assim, que alguém me contou uma história. Você perdeu quanto? 1 milhão. Meu pai perdeu muito mais do que isso. Né? Meu pai foi enganado, meu pai foi... E o grande lance é de ter coração bom, de querer ser um cara ponta firme. Sim. Então ele ficou devendo pro banco por causa da sociedade. Meu tio desapareceu no mapa, sumiu, desapareceu, deixou uma casa. Você não faz ideia. Ninguém faz ideia. Deixou casa, deixou um depósito forrado era uma venda domiciliar. Chamava-se Hiroshima. Não, Hiroshima era o maior. Jaxel. Tudo para casa, inclusive de roupas femininas, roupas masculinas, e plásticos, e coisas, utensílios domésticos, tudo. Caramba, então era uma empresa que tinha um nicho de mercado maravilhoso. Muito bom, né? Isso nunca vai morrer, né? É como se fosse igual sexo. Sexo, música, não vai morrer nunca. Comida, não tem como morrer, né? A existência depende disso. Então, a venda domiciliar era muito importante. Só que meu tio tinha um lance de fazer compras absurdas e tal. Resultado, nós faliu a empresa, meu tio desapareceu de uma hora para outra, pegou as coisas dele e foi embora. Meu pai e minha mãe ficaram com todas as dívidas eram absurdas e dentro de banco, porque justamente era fazer o trocadilho para poder comprar mercadoria, era um banco que fazia naquela época. Então você não fazia direto com o consumidor, com o fornecedor. Nossa. E aí que fudeu, porque o banco cobrava do meu pai pensa, vou ser preso, meu nome. Então, resultado, nós começamos a trabalhar e vender tudo que nós tínhamos dentro de casa. E nessa época, que foi a época que mais terrível da minha vida, que a gente tem uma noção básica do que significa a pessoa falar assim, eu passei fome. Passar fome nós passamos, toda hora. Né? Vai competir agora? Ele vai começar a dieta agora e vai começar a passar fome. Né? E eu também tenho os meus horários de fome, então isso é mole, é brincadeira de criança. Agora, passar fome é quando você divide um pão entre você, seu pai e sua mãe. Todo jantar. Isso sim, durante 6 meses, por exemplo. Né? Então a vizinha dava raspa de panela para nós. Meu pai consertava um chuveiro de um vizinho ou ferro elétrico de alguém, então o cara dava lá 10 conto, na época não era 10 conto, era Cruzeiros, que eu não lembro qual é a moeda. Pode dizer, né? Então nós realmente mendigamos e passamos a miséria. Caramba. Então meu pai começou a vender tudo, a ponto de vender até a mesa da sala, vendeu a mesa de sala de jantar, porque nós tínhamos uma mesa para comer, então chegou ao ponto de eu e ele e minha mãe comemos sentado no chão. E dividíamos um filão, que era um pão, que nós ganhávamos de uma padaria, porque a padaria tinha dó da minha mãe. Então meu pai pegava uma parte, minha mãe pegava outra, eu pegava o miolo.
E assim nós sobrevivemos durante algum tempo, né? E eu tomava 2 merendas, eu fazia uma arruaça na classe, mesmo sendo um cara mais, na época eu era mais quietinho, sempre fui magro, pequeno pra caramba. Não mudou porra nenhuma. Mas enfim. Mudou, que tá né? bolado demais. Agora bolado demais, mas eu não posso crescer pra cima, eu cresço pros lados, foda-se. Isso. Então, eu pensei comigo, eu vou fazer bagunça pra poder descer. Isso era de verdade mesmo. Sério? Você Sério. arrumava confusão pra ir comer? Não com briga. Não, isso nunca, arrumava muito uma pelo contrário, situação. eu apanhava igual vaca na horta. Mas eu apanhei de todo mundo, né? Eu apanhei de preto, branco, amarelo, azul, japonês. Falei, eu vou te pegar na história. Eu chorava e dava porrada em mim e eu ia embora. E depois minha avó ia atrás do cara. Isso aí. Minha avó no dia seguinte. Pera aí, eu vou te picar. Ela falava, vou te picar. Vou te picar? Nossa. Te picar, que eu ia picar mesmo, sabe? Não na faca, na porrada, né? Sim. Então eu tinha um lance de ser defendido pela família justamente porque eu era muito tímido, muito pequeno, magrinho e tal, não sei o quê. E nessa época foi exatamente a época em que eu tinha vontade de estudar, mas eu fazia alguma arruaça foda. Tipo, pegava papel higiênico, molhava. Tacava no teto. Tocava no teto na mesma direção do ventilador. E ficava esperando chegar a hora, a pessoa entrava. Professora! Todo mundo ficava esperando eu fazer isso. Nossa. Todo mundo ficava aquele silêncio, rindo e tal. Posso ligar o ventilador? Aí pode. Aí ela ligava o ventilador pra cima. Aí começava a derreter a água, né? Caía na tirar cabeça a água, dela. Aí ficava aquele monte de papel caindo na sala, velho. Era o máximo da época. Aí, quem foi que fez isso? E foi pra fora. Enfim. E eu fazia isso. Só que tinha as horas que você não tem vontade de fazer. Quando não é seu isso, né? Então era desconfortável eu ser um cara bagunceiro pra mim, sabe? Não era bom. Mas eu sabia que eu ia descer e tinha a dona Maria Helena, que era uma servente. Ela sabia da minha história, sabia que eu passava fome em casa. E ela segurava um copo de arroz doce, num copo azul de plástico. Nossa, e eu segurava lembro de escola pública. Escola pública. No Cid de Oliveira Leite. E ela segurava mais um copo de arroz doce com 2 bolachas Core para mim tomar embaixo da mesa. Olha. Eu entrava embaixo da mesa do refeitório enquanto elas estavam lá limpando e eu tomava, aquilo ajudava a passar a noite. Sim. Porque à noite eu sabia que não, né? Que o jantar era o pão. Caramba, hein? Então, eu descobri isso a duras penas, né? Você tem uma noção básica do quanto a água bate na sua bunda. Só a hora que acontece. Né? Você fala que conhece, até você falar que eu conheço mesmo, cara. Então, eu costumo falar sempre, para quem passou fome, a humildade é obrigatória na tua vida. Se você tiver alguma petulância, você tem que se fuder muito. Porque se você conheceu a miséria, se você conheceu passar fome, se você conheceu o que significa seu pai chorar na mesa do jantar toda noite porque não tem dinheiro para comprar comida pro seu filho, que eu acho que tem muitas famílias acontecendo hoje em dia por causa desses políticos cretinos que estão disputando poder e nós todos estamos se fudendo. Eu sei que isto, o quanto dói. Eu sei. Com 10 anos. Então eu comecei a trabalhar com 10 anos, eu comecei a lavar banheiro. Eu trabalhava numa indústria que era uma fábrica uma loja de revendedor da Cássio, relógios e teclados da Cássio, que era meu amigo Maurício Vassimon, que me deu o primeiro emprego da minha vida. E eu comecei a limpar a loja e lavar banheiro. E aproveitava e lavava o banheiro da casa da sogra dele, que era do lado. Então e a casa era bem velha. Então eu não sabia, tinha hora que eu brincava muito sobre isso. Tem hora que eu sabia se a privada, eu não sabia o que era aquilo, se era bosta ou se era ferrugem. Sabe aquelas marcas de ferrugem na louça? Então, eu pensava que era bosta, enfim, e diversas vezes era bosta. Mas aí cara, se você pedir pra mim lavar um banheiro, você vai comer no chão do banheiro. Né? Então, vai ficar impecável. Então, o que você faz da sua vida hoje em dia? Eu faço o meu melhor. Não interessa o que você faz. Você é salsicha, velho? Faz uma salsicha do caralho. Não faz meia boca, não. Porque se você faz alguma coisa muito meia boca e você descobre que a água bateu na tua bunda, você começa a fazer bem, quer você queira ou não. Senão você vai se fuder. Então faz pra valer mesmo. Não brinca, não. Então eu não faço o meu esporte mais ou menos, eu não sou pai mais ou menos, eu não sou filho mais ou menos, eu só tenho que sair ou tudo ou nada. Entende? Isso talvez seja o que me fez aprender. Porque quando você passa fome, você descobre que o frango com batata doce é manjar. Né? O lanche agora que eu acabei de comer... Porra, é demais da conta. E eu sei valorizar isso. Não porque só eu sofri. Não. É porque você descobre. Hoje em dia eu tenho algumas regalias. Eu tenho qualidade de vida, eu posso falar. Só que
é uma qualidade de vida em que eu só peço para as pessoas não me ridicularizarem. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou fazer um voo, pelo amor de Deus, não me deixa 6 horas lá de conexão. Só se não tiver jeito. Mas eu peço. Isso não é petulância. É só você estar cansado da vida. Então, eu tive as minhas lições nessa época. Aos 10 anos eu comecei a trabalhar. E depois, aos 11, eu comecei a tocar na noite. Começamos a tocar no puteiro. Sério? Velho, sério. Você tocava o quê? Eu tocava teclado, né? E piano, mais teclado, né? Mas da onde saiu um teclado na sua casa pra você aprender? Como que você aprendeu? Muito boa pergunta, porque eu ia passar por ela. Na época de passar fome, na época nós estávamos bem ruim mesmo, que meu pai já tinha entregado tudo, tinha vendido tudo e tal. Aí meu pai vendeu um piano da minha mãe, que minha mãe tinha um piano desde criança. E aí esse piano meu pai vendeu justamente para o Maurício Facimon, que me deu o primeiro trabalho, e pediu para o Maurício se eu podia lavar os banheiros dele. Aí meu pai vendeu o piano e comprou um teclado da Casio, MT-60, um tecladinho parecido de brinquedo. E eu acredito que é talento, que é uma coisa que Deus me deu, que eu não sei exatamente se ele me deu, ou se ele forçou para que eu tivesse um talento para música, um ouvido bom. E eu comecei a formatar uns acordes, sabe assim? Sozinho. Brincar. Tinha um sistema de acordes da Casio, colocava um piano, depois eu colocava um string, não sei o que e tal. E fiquei brincando, porque meu pai e a mãe são músicos há muitos anos. Minha mãe tocou já cantou em encontro de casais, os dois juntos, em igreja e tal. E eu sempre acompanhei eles, né, desde 74, mais ou menos, 73, 74, que eu acompanhava eles. Então eu via a música a hora inteira. E meu pai toca violão. Então meu pai sentava, e lá em casa nós andamos tudo pelado, né? Meu pai e a mãe sempre me criaram desse jeito, bem à vontade mesmo. Então meu pai sentado na bacia privada com o violão e minha mãe cantando embaixo do chuveiro, cantando Perfídia, músicas de Maísa, meu pai cantando de Nelson Gonçalves e tudo mais. Então eu cresci escutando música boa, né? E aí aquela veia musical começou a me aflorar, eu comecei a fazer alguns acordes, minha mãe começou a cantar comigo. Então minha mãe cantava, eu sempre cito isso, ela cantava assim, ó. Ouça, vá viver a tua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. E eu acompanhava ela. E aí meu pai cantava Boêmia, aqui me tem. Então, eu ficava acompanhando e meio os acordes meio chulo e tal, 3 dedos abertos assim, uma coisa. Do jeito que dava ali. É o que eu podia, né, velho? Mas você sozinho ali, pegando. Sozinho, nunca estudei música, nunca, na minha vida. Estudei agora, estou estudando canto agora com a Cristina faz um milagre na minha vida. E eu, depois que eu senti esse milagre, eu levei meu pai e a mãe para estudar música depois de 70 anos, né? Nossa, e minha filha, idem. E minha filha tem o dom, talvez um dom até melhor que o meu. Ela imposta voz, tem dicção, tem modulação, tem vibrato, incrível. Está estudando com a Cris e se Deus assim permitir, ela vai seguir isso aí. Vai ser bodybuilder e música também. Que legal. Meu mozinho, você sabe, eu sei que você tá por aí. Eu te amo. Dou minha vida por você e meu coração é seu. Isso que eu faço pra ela sempre, desde criança. Que da hora. Então eu tinha um amigo nosso muito querido que tocava cavaquinho, o Joaquim. Então ele passou de casa, ele via a nossa situação, vira e mexe, ele levava um litro de leite Nilza pra nós, pra gente matar a fome. Porque ele também estava na época muito ruim da vida dele e tal, mas ele, né, amigo, então ele dividia, né? Isso é muito, muito importante. Né? Desde aí que eu dou muito tempo do valor às minhas amizades, né? Sim. Então ele levava um litro de leite para mim, porque sabia que eu era novo, né? 10 anos de idade, sem comer nada, sem porra nenhuma e tal. E ele falou para mim assim, ó, cara, esse menino tem muito talento, cara, ele tá tocando sem saber, só com 2 dedos, 3 dedos, arranhando, põe um bolero, põe bossa nova. Esse moleque tem talento e tal, não sei o quê. E foi acompanhando. Um dado momento, um dia específico, ele chegou em casa e falou assim, gente, tem uma coisa muito legal que vai ajudar vocês e tudo mais. Eu agradeço ele assim para sempre. Ele falou, tem uma família, amiga minha, que todos eles fazem aniversário e eles comemoram todos os aniversários de cada um deles. Tem umas 50 pessoas na família e todo mundo
Tem o aniversário do então quase toda semana tem aniversário. Nossa, Modo de falar, né? Sim, Tem bastante muito. tempo. O ano inteiro tem festa. Então eu vou falar pra eles fazem uma vaquinha, junta todos eles, dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vocês ganham o seu primeiro, dá pra vocês ir lá cantar pra eles e tal. Olha, que legal. Aí meu pai falou, tem como. Aí meu pai pegou um microfone de gravador de plástico, pretinho com o botão vermelho. Ele pegou um FM, meu pai é um crânio, meu pai é um gênio. Ele faz funcionar qualquer coisa que você pode imaginar. Ele desmonta esse ar-condicionado em 5 minutos. Meu pai é animal, cara. Meu pai é fora de padrão, fora de conceito. Depois eu conto as peripécias. Sim, legal. Adoro isso. Ele simplesmente, quando nós tínhamos uma Caravan amarela, Nossa! com câmbio 3 marchas. Mano, meu pai e minha mãe tiveram Tinha cara, também? mano. Eu andava, sabe onde eu andava? É coisa de família, eu tá andava no puxando. porta-mala. Eu também, no porque bagageiro. Tinha acesso. Eu Galinheiro. adorava, velho. Era o galinheiro. Puta, mano. É isso aí. Meu pai e minha mãe devem estar assistindo, eles devem estar rachando de lembrar isso, velho. 3 marchas, velho. Era assim, ó. Puxar a primeira, apertar segunda e descer reto terceira. Nossa, era 3 marchas. Eu nem lembro, era muito cima, novo, nem via isso. Eu só me divertia lá no porta-mala. É isso aí. Só sei que meu pai nas épocas magras vendeu e ele tirou o som dela. Tirou o som e tinha um Twitter, que era um Twitter que parecia uma... Sei lá, cara, parecia uma caixa de abelha. Um Twitter preto, eu lembro. E ele guardou, meu pai guarda tudo. Tem uma infinidade de coisa guardada. E aí minha mãe fazia a unha pra fora, minha mãe começou a ser manicure, foi aí que ela aprendeu. E começou a fazer manicure, ela comprou meu pai comprou umas caixas, umas peças de caixa de aglomerado de madeira, e ele com a caixa com guache, ele pintou a caixa de guache. Você imagina um aglomerado com guache. Nossa. Então ele montou o Twitter e eu ganhei do Maurício Vassimon um alto-falante fundido que estava batendo cone. Só que meu pai é um crânio e meu pai recondicionou o alto-falante, colocou na caixa, fez a ligação toda estrutural da caixa e ligou no FM. E nós fomos com a cara e a coragem com umas 10 músicas ensaiadas. Que da hora. Tocamos 10 músicas a noite inteira e a família adorou nós. Eles chamaram nós de família do Remy. Do Remy, que legal. E aí nós começamos a cantar tudo quanto nessa época eu não cantava ainda. E eu comecei a cantar nos tons da minha mãe, então eu tinha a voz bem fina mesmo. Então a Lá Maior, por exemplo, ela cantava no tom dela, eu cantava junto com ela, né? E aí fomos enrolando com essas 10 músicas a noite inteira, até um parabéns saiu, batendo palma, que eu parei de tocar porque eu não sabia, e continuei batendo palma e parabéns pra você, e a família adorou nós, porque nós sabíamos que nós éramos família, então bate, né? Quem é do bem, conhece quem é do bem. Isso. E aí foi legal demais, porque a família tinha algumas pessoas lá que sabiam exatamente o que a gente estava passando. Então, quando eles vieram se despedir de nós, eles vieram e choraram. Nossa. E foi daquele dinheiro que nós fomos a primeira vez no supermercado depois de 6 meses. Caramba. Foi a primeira compra que nós fizemos de comida no supermercado. E valeu cada minuto, velho. Porque eu não queria ter passado por aquilo. Ninguém quer passar. Isso, você se sente injustiçado pela vida de alguma forma ou de outra. Mas quando você descobre que você pode pegar um dinheiro de um trabalho honesto, justo e salvar a tua fome, velho, é inexplicável. E eu já tinha essa dom aí com meus 13, 14 anos. Então foi a primeira. E dali foi no Clube da Criança. Foi no Clube da Criança, em Cravinhos, uma cidade vizinha de Ribeirão. Então aquele foi o primeiro trabalho e dali nós começamos a colocar a ideia de que nós vamos ser músicos porque aquilo tirou nós da miséria. E foi o que nós fomos durante mais de 11 anos. Sério? Tocamos em festa de casamento, jantar, aniversário, baile de formatura, já toquei para mais de 1000 pessoas. Legal. Já fiz casamento de 500 pessoas em tudo quanto é cidade do interior. E chamava a família do Remy? Não, aí nós começamos... Deveria, né? Ia ser legal, mas qual era o nome? Nós chamávamos Musical Estilos 3.